Oi pessoal, PTK e Pipoca começando e começou também a temporada de filmes natalinos. E é claro que a gente já entrou aqui no clima como já é de praxe para comentar o primeiro filme de Natal deste ano de 2024 aqui no PTK e Pipoca e é a Operação Natal, filme aí dirigido pelo Jake Kasdan, que dirigiu filmes como Professora Sem Classe, Sex Tape e também os dois filmes Jumanji estrelados pelo Dwayne Johnson, que também estrela este filme aqui ao lado do Chris Evans, da Lucy Liu e do J.K. Simmons. Nesta história que promete aí um filme de ação com comédia em meio ao sequestro do Papai Noel. E eu vou entrar em todos os detalhes depois de rodar a vinheta. Bom, já comentei aqui algumas vezes, mas se você está chegando agora, eu adoro filme de Natal. Eu gosto muito, sempre acompanhei desde a infância, com aventura, seja romance, seja com uma história mais simples ali, familiar, seja com questões mais mitológicas, sobrenaturais. Todo tipo de filme que tem Natal chama a minha atenção e eu gosto de assistir. Nem todos vão bem, assim como é o cinema em geral, mas eu gosto bastante. E eu estava animado para assistir esse. Vai ser o único filme de Natal, propriamente, que a gente vai ter aí lançando nos cinemas esse ano de 2024. Então eu fiquei bem interessado em assistir. Eu gosto relativamente dos dois Jumanjis que o Jake Kasdan dirigiu e tudo mais. Então fiquei interessado para ver esse combo ali, principalmente com o Dwayne Johnson, com quem ele já trabalhou, o Chris Evans, a Lucy Liu e o J.K. Simmons. O filme até começa aparecendo ali que a gente tem de novo uma produção anos 2000, principalmente juntando ali, o Chris Evans está numa vibe muito grande do que ele fazia nos anos 2000, com timing de comédia, até a aparência dele, etc. E aí a gente tem a Lucy Liu, o Dwayne Johnson, então dá uma sensação ali de filme dos anos 2000 e tudo mais. O que me estranha nesse filme é o fato de que eu não consigo achar a direção dele fluida. Eu acho ela muito engessada, principalmente nas cenas de ação. Eu acho que elas não são criativas, eu acho que elas acabam não funcionando. Isso acaba não fluindo ali, não tendo uma dinâmica que seja interessante. Ele é um filme que fica tentando o tempo todo ser engraçadinho, resolver as coisas de forma fácil e cômica, mas não é um filme divertido, não é uma aventura interessante. Eles param para apresentar uma mitologia vasta ali sobre os personagens que têm relação com o Natal, com o Papai Noel, para explicar o sumiço dele, quem tinha interesse nesse sequestro, questões de poder, de funcionalidade no Polo Norte e tudo mais. Eu acho que é um filme que ele acaba não conseguindo entrar dentro dessas questões. Ele é um filme até que eu acho longo demais, eu acho que ele poderia ser um pouco mais curto para ser mais dinâmico, mas mesmo assim eu acho que ele talvez não seria dinâmico porque ele não tem uma fluidez na forma da direção do Jake aqui. Eu acho que ela acaba não funcionando. O Dwayne Johnson, ele tenta trazer uma atuação aqui um pouco diferente, fazer uma coisa mais, digamos, emocional, entre aspas, porque é uma coisa muito sutil mesmo. Ele tenta se manter, mas acho que degringola um pouco porque a direção, como eu disse, não é muito fluida. E tem dois pontos aqui que são muito importantes, que parecem, pelo menos, serem muito importantes quando a história começa, que é quando a gente vê o personagem do Chris Evans ainda criança, ele não acredita em Papai Noel e tal, ele parece meio desiludido com essas coisas que se contam para as crianças. E aí depois a gente tem ele adulto, ele é um cara que rastreia e encontra pessoas que ninguém consegue, então ele é recrutado ali para encontrar o Papai Noel que está desaparecido. Só que ele não. Essa volta, o roteiro não consegue fazer de colocar essa ligação dessa infância dele com esse homem adulto que ele é agora e aprofundar nessa coisa dele não acreditar em Papai Noel, por exemplo, e tá ali numa missão para encontrar o bom velhinho. Então essa conexão ela nunca é feita porque não tem aprofundamento e o texto acaba realmente não entrando dentro dessa vibe. Assim como a gente encontra também o personagem do Dwayne Johnson, que é uma espécie de guarda-costas ali, o chefe da segurança do Papai Noel, uma espécie ali de chefe do serviço secreto das Neves, como eles chamam aqui no filme, na versão em português. Ele começa o filme ali meio que buscando uma aposentadoria, tá meio desacreditado com toda aquela questão da alegria natalina, dessa vibe e tudo mais ali. E isso também não é aprofundado durante o filme, só é mencionado posteriormente em umas cenas ali que simplesmente são para explicar a motivação do personagem, como é que ele estava ali se encontrando e para finalizar a narrativa dele, mas não tem aprofundamento nenhum. E aí existe um problema porque o texto ele também se perde, porque ele é extremamente expositivo. Ele fica explicando as coisas à exaustão,
na fala de personagens. Eu acho que não caberia ali essas explicações em dialógica. Eu acho que um roteiro que fosse interessante seria cadenciado ali, com os personagens comentando, mas de uma forma um pouco mais fluida, ou a gente visse aquilo na mise-en-scène, né, ali na estética, na apresentação, na cênica do filme, e não necessariamente os personagens sendo completamente didáticos, explicando, coisas até para personagens que já deveriam saber aquela explicação. Eu acho que o filme acaba realmente se tornando um arremedo do que ele tinha intenção de ser. E aí o que é mais preocupante para mim, ele não é um filme divertido, porque eu poderia chegar aqui e comentar esses defeitos, esses tropeços que eu encontro aqui na narrativa, mas eu poderia falar, bom, mesmo com tudo isso eu consigo me divertir, tem momentos que se salvam, é interessante, mas não tem. E aí saiu uma notícia aí nos últimos dias de que o filme aparentemente custou 200 milhões de dólares para ser produzido, o que é uma loucura para um filme desse porte, um filme natalino, e principalmente depois que eu assisto, porque a maior parte das cenas que usam CG e tem cenas de ação com intenção de serem mais eloquentes, são feitas no escuro. O Polo Norte, que tem uma estética ali que parece ser interessante, as funcionalidades, as questões ali, porque eles têm muitos departamentos, muitas áreas que eles vão citando ali, elas não são vistas verdadeiramente porque todas as cenas lá são no escuro e com neve pra gente realmente não enxergar nada, para eles poderem economizar, acredito eu, no trabalho ali de pós-produção. E aí tem personagens em CG que eles também maqueiam nesses escuros. Às vezes eles tentam ali usar umas maquiagens, algumas coisas ali, mas chapam também de computação gráfica. E aí eu olho para esse filme e eu falo assim, é impossível eles terem gastado 200 milhões de dólares para produzir esse filme, porque sinceramente é um filme que não tem identidade estética. Ele não é um filme memorável visualmente e é uma tristeza até às vezes acompanhar, porque ele parece muito monocromático e criativamente básico demais. Desconexo às vezes, sem realmente carisma, sem identidade, sem alguma coisa que eu fale assim, caraca, isso é interessante. Eles têm personagens ali que fazem parte dessa guarda do Papai Noel, desde um urso polar a pinguins ali meio punks e tudo mais. Tem diversas coisas ali que eles poderiam abordar. Existe uma agência de controle mitológico ali, que é comandada pela Lucy Liu, então a gente vê umas pontas ali de alguns outros personagens da mitologia e etc. Mas é tudo meio que jogado ali e nada realmente faz uma conexão que funcione. Então ele não consegue fazer esse emocional, porque ele não se aprofunda nos dois grandes dramas que a gente tem na história, esses dois que eu citei, dos personagens do Chris Evans e do Dwayne Johnson, e um terceiro que é, óbvio, o sequestro do Papai Noel. E a ação também, ela não funciona. Ela não traz uma fluidez, ela não movimenta o filme, a ação não consegue ser cômica, a comédia realmente não consegue elevar a ação. Realmente um filme pra mim que fica pelo meio do caminho. Eu acho que ele não consegue nem ser um filme de ação e comédia com esse escopo natalino interessante e funcional, que dirá um clássico natalino instantâneo. Esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham curtido, hein? Se esse foi o caso, você já sabe, deixa aí o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito. Venha aumentar a nossa comunidade, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ficar sempre por aqui. Também não esqueça de clicar no sininho, porque assim você não perde vídeo nenhum e vai ser sempre notificado quando eu postar por aqui. E se já assistiu Operação Natal, comenta aí o que você achou deste mais novo filme natalino que está nos cinemas e a gente se vê logo logo. Tchau, tchau!